Olha aí, enquanto a gente está fazendo o vídeo aqui para o YouTube, já veio um pessoal na portaria perguntando que história é essa de apartamento reformado no prédio. Já estão fazendo a visita aqui, ó. Estão lá dentro dando uma olhada ali no banheiro, na suíte. E quem sabe ele já não vende antes mesmo de ser anunciado. Aí seria o melhor dos mundos, né, Júlia? Com certeza, sonho, o Ramiro ia ser muito pé quente, espero. Antes do próprio vídeo no YouTube pro ar já vai estar vendido esse imóvel, hein? Vamos ver? Parte 2 do flipping da Júlia aqui em Laranjeiras, que é colado no Flamengo, que é perto de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E agora vocês vão conhecer, mas antes já tem que lembrar de uma coisa, se você não segue aqui o Trade Imobiliário no YouTube, onde é que clica aí, não sei, mas já dá seu jeito aí de se inscrever, ativar a notificação, porque tem muito vídeo legal de antes e depois, de reforma, de house flipping, fala sobre venda, precificação. Então, já agradeço novamente a disponibilidade da Júlia, que está aqui com a maior paciência do mundo, explicando tintim por tintim. E agora a gente vai para a parte da sala, né, Júlia? A gente estava até comentando que já entrega com a infra de split, para o pessoal não ter que rasgar nada. Quem compra um imóvel e paga um pouco mais caro por um reformado é porque não quer saber de reforma e já tem que estar tudo ali no esquema, né, Júlia? Sim, deixamos com infra de split, a gente trocou todas as esquadrias porque era de madeira, os vidros estavam quebrados, aí até pensei em pintar, mas assim, depois em algum momento ia ter que refazer, então eu troquei toda a esquadria. Depois e evitar quebra-quebra pra pessoa, né? Porque é isso que ela tá fugindo. Então, troquei a pedra, né? O mármore, a janela, tudo. Legal. E esse piso aqui ficou, né? A gente nota que vem da janela até lá no final da área de serviço. Então ficou quase um meio a meio, né? A parte cozinha, sala, área de serviço com esse cimentício aqui acetinado, esse porcelanato. E para lá já tem a integração do taco, daqui a pouco a gente vai chegar. Mas essa junção é muito legal, né? A gente valoriza muito esse frio com quente ali, né? Divide bem a área social, a parte íntima Isso. da parte aqui da sala. Né? Você sabe de cabeça onde ficou essa infra split depois? Tá aqui, ficou super bem escondido, né? Assim, é ótimo se a pessoa não quiser botar todas as máquinas na hora, não fica um quadradão, mas ao mesmo tempo, bem matado até demais, né? A gente mostra, mas ele fica aqui, já posicionado, a gente deixou elétrica para televisão também. Aqui, tudo, né? Exato. Tomada em cima, tomada embaixo. Não tinha esses pontos de tomada, vocês foram criando. Não, tinha no máximo uma tomada por parede. Então coisa bem de móvel antigo. Muito. Aí teve o projeto da arquiteta que foi imaginando, aqui poderia ter um home office, então é legal ter uma tomada embaixo, a televisão, o cabo pro HDMI, e ela fez toda essa distribuição de tomadas. Aquela história, melhor sobrar do que faltar a tomada. Sim. Muito legal. E aí aqui a gente tem a visão, né, que vai desde a sala até o final da área de serviço. Tem uma ventilação cruzada que vocês não estão sentindo no vídeo, mas está uma ventilação maravilhosa. Aí, como a gente comentou, é uma parte do prédio que é mais silenciosa do que a parte de lá, que é virada para um viaduto. Né? Então aqui a pessoa previu, né, a arquiteta previu que para cá ficaria sofá, para cá ficaria televisão. Como a Júlia comentou, trocou-se ali a janela. E aqui a gente optou por um trilho eletrificado. Né, Júlia? Nada de rebaixamento. O pessoal hoje valoriza muito, especialmente em Zona Sul do Rio de Janeiro, pé direito alto. Né? Isso. Maravilhoso. Vamos dar uma olhada. Na verdade tem rebaixo, daqui para lá. Daqui para cá. Daqui para cá. Então essa parte da sala ficou com o pé direito, deve ter uns 3 metros e pouquinho, né? Isso. Bem alto e bem amplo. Isso. Então se você aí no flipping seu, no house flipping, está imaginando fazer um rebaixamento aqui na sala, ou se já tem, hoje em dia, de repente, até melhor tirar e colocar o trilho eletrificado, porque é mais simples e mantém ali um ambiente muito mais arejado, mais iluminado e mais amplo. Legal. Vamos dar uma olhada aqui na parte do taco? Vamos. Na parte dos quartos. Júlia, me diz uma coisa, tem azulejo atrás dessa tinta aí? Foi removido ou a gente usou aquele promotor de aderência? É um misto, Ramiro, porque aqui, na verdade, é um corredor. Era um corredor, né? E só existia um banheiro. Então, tem parede aqui que é nova, e aí realmente foi só pintada, mas essa parede aqui era azulejo, e aí a galera emassou e pintou para economizar, então a gente tem o porcelanato realmente na área molhada do banheiro. Legal, e aí a gente vai com o mesmo do piso, né? Mesmo revestimento do piso para dentro ali do box, já que ali o pessoal sente mais segurança se tiver um porcelanato, né? Um piso frio ali para respingos e tudo mais. Né? E aí vocês fizeram uma bancada novinha, não é isso? Sim. Também com a marcenaria com a marcenaria do meu marido. Legal. E aí já usou também um stagingzinho, né? Já colocou umas plantinhas, já deu uma humanizada. Já. Torneira, sabe qual é a marca? Da Pingu. Aí, ó, aquela bom custo-benefício. É da Pingu, um excelente custo-benefício, tem água quente e água fria, que era uma coisa que não tinha nessa casa. A casa era toda no chuveiro elétrico.
Uhum. E aí a gente passou toda a hidráulica e agora tem água quente nos 2 banheiros e na cozinha. Legal, aquela torneira que tem cara de R$ 1.000 e poucos, mas não custa uma fração disso. Ela custou R$ 70, eu acho. Não precisa Mas- contar edita, não precisa ninguém saber disso. Mas é maravilhosa a torneira e funciona, o que é o melhor, né? Ela funciona bem, a gente já testou em vários flippings, né? E aqui não tem jeito, no banheiro é um rebaixozinho, uma iluminação ali dentro do gesso, aí você já optou por uma lumináriazinha, uma arandela ali na Foi. parede e a previsão para o espelho ali. Exato. A pessoa pode até botar aquela espelheira, se ela quiser, para ter mais espaço de armazenamento aqui, já que o armário é pequenininho. E aí fica um ponto de LED, se ela quiser botar em volta da espelheira. Então a arquiteta desenhou isso tudo no projeto, que a pessoa depois, se quiser, só manda para marcenaria. Ah, que legal, que legal. O banheiro ficou ótimo, né? Ficou mais retangular assim, com um espaço bem utilizado. Que legal. E aqui no quarto tinha uma janela que era de madeira, já estava com aquela cara de antigona, né, Júlia? E aí você optou por trocar logo e já botar uma de alumínio ali branco para já ficar com aquela cara de atual, não é isso? Isso. Trocou também o parapeito, né? Dá pra ver Isso. que a pedra é novinha, né? E o legal é que ela é articulada inteira, não tem folha fixa, né? Inteira, era o mesmo valor, e aí quanto mais facilidade a gente der para limpeza, né, para facilitar dos vidros, Exatamente. então tudo corre. Que legal. E aqui tem uma luminária que deve ser de sobreposição, É de sobrepor um plafond. e aí tá no pé direito o máximo aqui. Exato. Legal. Exato. E eu achei legal que também tem um stagingzinho, um home staging aqui no banheiro, né? Já tá até com uma toalhinha, marcenaria também embaixo da bancada, né? Um boxe novinho, e lá dentro do boxe também tem uma plantinha, ficou muito legal. Um chuveiro daquela marca bom custo-benefício, Isso. imagina, né? Que também tem aquela cara de ser aquele de R$ 2.000, mas é um similar que ninguém precisa saber e também funciona tão bem quanto. E aí sim tem um rebaixozinho no banheiro, né, Júlia? Sim. E aí manteve aquele padrão, vai com o piso para dentro do box e o resto é tinta lavável ali nas paredes. Isso. E aí vocês trocaram a pedra e o box por completo. Devia ter Por alguma coisa completo. Deixamos um perfil metálico também, porque tem gente que gosta de jogar água dentro do banheiro, né? para dar uma alturazinha. Para dar um desnível, se quiser jogar água. E aí não vai molhar o taco aqui. Exatamente. Ah, que legal, ficou sensacional essa suíte. E como é que era? Você tinha um banheiro social grande que foi dividido, Isso. criou-se a suíte. Isso. Era um banheiro só, que era grande e abria lá para o corredor. E o corredor era gigantesco. E aí, como a gente queria criar uma suíte, a gente comeu um pedaço do corredor, refez aonde era a passagem para os 2 quartos de trás e pegou o pedaço do corredor para fazer 2 banheiros. Tendo bastante intervenção na planta. Isso é muito legal. Muito. O layout mudou bastante. E é uma das coisas que a gente sempre gosta de ressaltar. Uma coisa é você criar um lavabo que ninguém pediu, outra coisa é você criar uma suíte onde não tem. Então, olha o diferencial competitivo na hora da venda de você no prédio ser um dos poucos imóveis assim que tem suíte, que tem janela atualizada, que tem integração de sala com cozinha, de fato te coloca em outra prateleira ali versus o pessoal que faz aquela reforma mais ou menos, né? E 3 quartos hoje com banheiro só é muito ruim, né? Então, 2 banheiros ajuda muito no dia a Fora que a dia. pessoa ainda tem a opção de fazer um banheiro de serviço lá, voltar a ser um banheiro de serviço. Exatamente. Que legal, ficou ótimo a suíte, parabéns. E o legal é que já veio até com a arandela aqui, né? Então já tem tomada dos 2 lados da cama. Hoje em dia todo mundo carrega o seu celular ali de noite. E uma arandela de cada lado, branquinha. Sabe de cabeça presa essa arandela? Deve custar quase nada. R$25. Né? Olha aí, gente. Você já entrega com uma arandela aqui por R$50 um par. E a pessoa vê a cama dela aqui no meio e ela carregando o celular e apagando a luz de leitura ali de noite. Né? R$50 uma solução dessa. Eu aproveitei e até desenhei uma marcenaria, já que tem um pilar aqui, né? Uma marcenaria de cabeceira, para depois a pessoa... Já entrega impresso para a pessoa visualizar como ficaria com essa marcenaria. Já tudo detalhado para a marcenaria fazer. Então, tudo que a gente pudesse facilitando na visualização, a gente fez também. Que legal, muito bom. R$50, gente, uma solução dessa já com a arandela aí. Para você que diz que reformar é caro, ó, fica a dica. Júlia aqui ensinando pra gente. E aqui a gente tem o terceiro quarto, que não existia, né, Júlia? Isso aqui era uma parte da sala. E aí eu lembro de você ter perguntado, será que vale a pena fazer o terceiro quarto ali? Deixa a sala, deixa a opção para a pessoa. E tem aquela teoria de que é melhor você ter um 3 quartos com um preço competitivo do que um 2 quartos com um preço puxado para cima, já que ele tem quase 90 metros quadrados. Sim. Ficou interessante essa solução do terceiro quarto, ainda que não seja um quarto gigante, né? Ele tem até aqui
uma redução pode ser o escritório da pessoa? O que vocês pensaram exatamente para esse quarto? A gente pensou, Ramiro, ou num closet, o primeiro layout, né? Às vezes a pessoa vai usar só esses 2 quartos e quer botar toda a marcenaria aqui com as roupas. Ou um quarto de bebê, uma criança pequena. Um home office, né? Depois da pandemia, muita gente tem trabalho de home office, aí dá um escritório bem legal aqui. Deixamos tomada pensando num frigobar ou numa poltroninha de já titã. tem infra de split aí também. Já tem infra de split em todos os 3 quartos. Que legal. E aí você ainda foi além e botou uma cortina, né? Tem ali o prisma do prédio para dar uma privacidade. Isso. Já entregou com a cortina. Quer fazer uma propaganda de quem faz essa cortina? Não dá pra fazer propaganda, porque quem fez foi minha avó. Ela tem 87 anos, então ela não tá aceitando encomenda. Sua avó? Não tem Instagram. Eu sabia que era sua avó que fez. Então, assim, não dá pra fazer uma grande propaganda. Ela fez de coração. Saiu no amor também, assim como a marcenaria. Exatamente. Isso aí, gente. Legal a cortina que a avó dela fez. Ó, deixa o like aí pra cortina. Qual que é o nome da sua avó? Obdúlia. Na verdade, ela é espanhola. Obdúlia é um nome super complicado, mas estranho até na Espanha. E aí, no Brasil, a gente chama ela de Júlia. Então, eu me chamo Júlia em homenagem à minha avó. Ah, que legal. Virou o apelido da Obdúlia. Exatamente. Que legal. Gostei da Obdúlia da cortina. Aqui também, né? Já quer aproveitar e mostrar? Ó. Aqui também foi a cortina da dona Obdúlia, que também dá para o prisma do prédio. Então, a gente tem um quarto virado ali para a parte interna do estacionamento ali, que acaba sendo silencioso, e os outros 2 também são silenciosos porque dão para o prisma aqui do prédio. Tá? E aí o taco é aquilo, né, Júlia? Ficou sensacional, eu já cansei de elogiar, porque vocês conseguiram dar uma raspada nele, né? Você falou que ele estava bem maltratado. Maltratado, e curiosamente ele nunca tinha sido sintecado. O taco tá grosso, assim, gigantesco. Assim que é bom. E aí agora que a gente viu a cor dele, porque a gente não sabia que ele era clarinho. Nossa, ele era preto. A gente vai botar umas imagens do antes aqui, vai dar para ver o quanto ele estava maltratado e de fato dá outra cara, né? E o pessoal que está na dúvida aí se mantém taco, não mantém, é sempre aquela conta, né? Se você tiver um cômodo que não dá para aproveitar o taco, não pode ficar aquela salada de pisos, mas aqui no caso não, o taco, justamente por estar maltratado e nunca ter sido feito o trabalho ali de raspar e aplicar o sinteco, é que ele foi bem aproveitado e ficou com essa cor maravilhosa, clarinho aqui e bem natural, né? Madeira mesmo daquelas boas que não se pode jogar fora, ainda mais agora com essa onda de economia circular, né? Quanto custaria para você ter um piso com uma madeira dessa comprada nos dias de hoje? Então vamos sempre reciclar. Por mais que eu não seja o maior fã do mundo de taco, eu já aderi à moda e não sou eu que vou morar em móvel no final das contas, né, Júlia? Então a gente tem que pensar em o que está voltando ali à moda e o que está sendo utilizado no custo-benefício disso. E para o investidor também eu paguei o mesmo valor de mão de obra de instalar o porcelanato e de fazer o sinteco, mas eu economizei na compra do porcelanato, do rejunte, né, da argamassa. Então, no final das contas, eu paguei menos da metade do que se eu tivesse arrebentado tudo, pagado caçamba, descarte, mão de obra para tirar, e às vezes esse contrapiso do taco é complicadinho ali de ir arrancando e tal. Maravilhosa solução, parabéns pelo taco. Então ficou metade, uma parte com o porcelanato ali fosco, outra metade do imóvel aqui com esse taco que ficou maravilhoso. Exatamente. Júlia, muito legal o seu apartamento, tá de parabéns. Vamos fazer um resumão para a galera? Vamos. Era um imóvel que era de 2 quartos, né? Foi criado um quarto, não tinha suíte, agora tem suíte, a sala não era integrada com a cozinha e agora é. E o pessoal sempre quer saber também um pouquinho dos números. Tá. Né? Então, ainda que não sejam muito precisos, assim, de cabeça não precisa ter, né? nem estudamos para a prova aqui, mas por ordem de grandeza, você lembra o valor de compra, a expectativa de venda, a gente falou que dá para começar anunciando ali acima dos 900 para testar e ver se aparece uma pessoa ali, paga um pouquinho assim porque se apaixonou. Eu mesmo sou um cara que... Tá ótimo, Ramiro, tá à venda, a documentação tá em dia. Você quer fazer o preço, não precisa nem pagar a comissão do imobiliário, você já me vende direto aqui, mas comenta assim o preço de compra e esses acima de 900, quanto que daria? Passaria tranquilamente dos 30% de ROI, se vender ali um pouco abaixo de 900, descontados ali os custos de venda? Passaria. Eu comprei aqui a 530 mil, o que dá 6,3 metro quadrado, e eu estimei vender a 840, o que significa que eu comprei a 37% abaixo do que era o valor de mercado e fiz uma valorização de quase 60%. Legal, legal. A gente chama de valor de venda rápida. Exato. Tem aquele valor que a gente admite, às vezes, pagar 1 ou 2 parcelas a mais de financiamento para ver se vende um pouco acima, bateu ali alguém, se apaixonou e pagou o preço. Exato, mas 840 é para eu ter 31% de ROI. 840 é o valor pelo qual ele vai ser vendido ou descontados os 5% de uma imobiliária que vendeu?
o valor de ser vendido. Vendido. Esse é o mínimo para eu ter 31% de ROI, o que Legal. me dá 92 mil de lucro. Olha que ótimo. Então, qualquer valor que eu venda acima de 840, eu aumento meu ROI, eu aumento meu lucro. Se eu fizer venda direta, qualquer coisa, se eu vender acima de 840, começa. Mas a minha viabilidade, assim, valor de reforma, tudo foi pensando em vender 840. Vai vender um 880 tranquilamente, Júlia. Vai passar de 100 mil reais no primeiro imóvel de lucro líquido já no bolso, hein? Olha que maravilha. E eu me lembro que você me ajudou muito nesse valor de venda, porque eu tava pensando em vender 800. E aí a reforma não encaixava, e aí eu não queria pegar esse apartamento. E aí eu falava pra você, assim, Ramiro, vender 800 não dá, 80 mil de reforma aqui não dá, e aí as contas não fecham. E aí você falava, pesquisa mais um pouco, pergunta mais um pouco. E aí eu entendi que eu conseguia vender a 10 mil metros quadrados, por isso o raciocínio de 840. 10 mil, porque o que a gente tem dificuldade aqui nesses bairros muito antigos é de achar imóveis de referência. Sim. Então até você que está nos assistindo, muita atenção nisso agora. Quando você pega os imóveis naquele momento disponíveis à venda, você está tirando uma foto do cenário atual. Quando você passa a mão no telefone, eu sei que é chato, e liga para aquele monte de corretor que fez parte da sua rede de captação, olha aí no seu sistema os últimos vendidos nos últimos 5 anos, o valor do imóvel está estável nas capitais. Então você consegue um filme em vez de uma foto e ver o histórico ali de imóveis de por quanto os reformados têm efetivamente sido vendidos, que é diferente do valor de anúncio e é diferente dessa foto atual. E aí a gente foi vendo que de fato dava para chegar um pouquinho mais. Né? É realmente tão difícil de achar o reformado aqui, Laranjeiras, Flamengo principalmente, porque você me ensinou que ao longo da reforma vai olhando os portais e vendo como estão sendo vendidos os reformados para você invalidando o valor que você está pensando em vender. E eu passei 3 meses sem achar nada. Isso é um bom sinal, porque o imóvel que não tem anúncio reformado é sinal de que quando tem, vende rápido. Então você que está preocupado por não achar reformados de referência, isso é um excelente sinal. Tanto é que já bateu gente aqui, já visitou durante a gravação desse vídeo e nem foi anunciado ainda. Estava o fotógrafo mais cedo aqui fazendo as fotos. Durante a reforma, que eu deixava a porta aberta, a galera passava assim, era quase como se fosse zoológico, ponto turístico, assim. Caraca, que legal, o apartamento tá lindo, porque eu acho que realmente é diferente, novidade, assim, é novidade. É um ponto turístico mesmo, porque não tem nada parecido. Exatamente. Que legal, Júlia. Então, resumindo, né, vendendo acima de 840 já vai dar mais de 30% de ROI. Você vai ter isenção de imposto de renda nesse imóvel? Sim, ainda não usei, eu quero usar para poder alavancar para o próximo. No próximo, né? Então, por exemplo, você lembra quanto foi o valor total investido, somando ali reforma? Lembro, 282 mil. Então, se você não tirar nenhum real do bolso, 282 mil e tiver 100 mil reais de lucro nesse, você tem 383 mil, o que já possibilita fazer um imóvel de quase 1 milhão sem tirar mais nada ali da sua renda fixa, dos seus bitcoins ali. Isso mesmo. Que legal, gente. Sensacional. Sensacional esse clipe. Comenta aí o que você achou, se você gostou, o que você teria feito diferente, qual foi o ponto mais legal da reforma que a Júlia fez. Aí não deixe de nos seguir aqui e dá um pulo também no @trade.imobiliário no Instagram, que a Júlia também nos segue lá e pode responder os comentários, seja aqui, seja lá no Instagram, não é isso? Isso mesmo. Gente, obrigado por ter assistido esse vídeo e fique nos acompanhando para os próximos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.